Ellen Sila Lumenomenti Elvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no qual vamos continuar com as nossas lições ou aulas, ou enfim, pequenas dicas sobre élfico básico. E como a gente já falou das vogais do élfico, a gente vai passar para as consoantes em duas partes, né? A gente vai falar primeiro das consoantes do Quenya e depois, num próximo vídeo, sobre as consoantes do Sindarin. Por quê? Porque é importante dividir, até para não ficar muito comprido, muito cansativo, e também porque o Quenya e o Sindarin, do ponto de vista das consoantes, têm sistemas bem diferentes, bem marcadamente distintos, assim. Então não faz muito sentido botar tudo no mesmo balaio, só vai confundir a cabeça de vocês. Então, sem mais delongas, vamos para as consoantes do Quenya. Antes de mais nada, as consoantes que eu não citar aqui, que eu não explicar aqui muito longamente, dá pra gente assumir que elas são basicamente do mesmo jeito que as do português, beleza? Bom, feita essa introdução, vamos para nossa primeira consoante, que tem uma diferença importante em relação ao português, que é a consoante C, beleza? Que na verdade está fazendo a função de K quase sempre, no élfico em geral e no Quenya em particular, tá? Pelo amor de Deus, quando vocês virem uma palavra élfica que começa com C, seguida de I ou de E, nunca pronunciem, mas nunca, não passem essa vergonha de pronunciar com o som de S, gente. Isso é uma coisa que realmente não existe nas línguas élficas. E o Tolkien, na verdade, estava seguindo o exemplo do latim, né, da pronúncia original do latim, em que o C, depois seguido de I e de E, tinha realmente esse som de K, tá? Então, palavras como Kalakiria, tá? É sempre o C com som de K mesmo, nunca se esqueça, tá bom? Outro ponto muito importante, as consoantes que são equivalentes aos nossos T e D. Quem fala português no Brasil, em muitos sotaques, não todos, tem essa tendência a palatalizar essas consoantes, que é basicamente pegar e pronunciar elas com a língua um pouquinho encostada no palato, no céu da boca, né? Então a gente tá lá, palavras como tio, né? A gente pronuncia tio, ou dia, né? A gente fala dia. Em Quenya você tem que ter um sotaque ou um pouco, digamos, nordestino, ou um pouco de certas regiões do interior de São Paulo aqui, que as pessoas falam tia em vez de tia e dia em vez de dia, tá? Então palavras como Tirion, que é a cidade dos elfos lá em Valinor, lá no oeste distante, antes deles voltarem para a Terra-média, é Tirion e nunca Tirion, beleza? Tenham sempre isso em mente também. Outro ponto bem importante, que também tem diferença significativa em relação a vários sotaques aqui do Brasil, é a consoante R, tá? Que ela nunca vai ter nem o som do R carioca, esse som mais glotal ali, mais arrastado, nem vai ter o som do R que eu costumo pronunciar entre vogais, que é esse R caipira, ou perto de consoantes também, o porta, nada disso, nem o carioca, nem o caipira existem no Quenya. O R do Quenya é um R vibrado, né, que aparentemente é o valor, né, digamos, é a tonalidade do R mais comum das antigas línguas indo-europeias, das quais a gente deriva as nossas línguas, como o R do italiano ou o R do espanhol. Então, por exemplo, o famoso anti-herói ou vilão do Silmarillion, não sei se dá, acho que é mais para anti-herói do Silmarillion mesmo, o famoso artífice dos elfos, Fëanor. Então nunca, não é Fëanor nem Fëanor, é Fëanor, beleza? Sons do W e do Y, basicamente idênticos aos do inglês, tá? Então temos o nome do chefão dos Valar, que são os meio-anjos, meio-deuses da mitologia do Tolkien, que é o Manwë, tá? E temos também o nome da Valje, né, que seria o feminino de Vala, dos Valar, a deusa barra anja das criaturas tanto vegetais quanto animais, que é a Yavanna, com Y no começo também, Yavanna, tranquilo. A combinação QU, seguida de E, ou de I, ou de A, enfim, tanto faz. O Tolkien, nas explicações dele no Senhor dos Anéis mesmo, ele coloca como equivalente a CW, que é o nosso som de Que, seria um, né, QU com trema antigamente. Então, como a gente fala no próprio nome da língua, Quenya, ou o nome dos elfos na língua deles, que é Quendi. Beleza? Aliás, vocês notaram na palavra Quendi, outro detalhe muito importante, que é, como eu falei, aquele D com a pronúncia pura. Então é Quendi e não Quendi.
beleza? O som do H é exatamente igual ao som do inglês, se ele tiver seguido de vogal. Então palavras como Helcaraxe, palavrinha complicada, que é o nome da passagem de gelo ali entre o continente de Valinor e a Terra-média. Helcaraxe, o H com som de inglês. E nessa mesma palavra vocês podem ver também o X, seguido de vogal, tem esse som de xi, né, de táxi, mais ou menos em português, nunca esse som de CH. Então é Helcaraxe e não Helcaraxe, beleza? Algumas combinações importantes e um pouquinho complicadas. Quando a gente tem H seguido de T, H precedido de vogal e seguido de T, né? Uma palavra como, por exemplo, Ortar, que é guerreiro. Em Quenya, vocês vão ver que o H seguido de T tem essa pronúncia semelhante ao CH do alemão ou ao J do espanhol, tá? Então é Ortar, bem ali raspando a garganta. Mais algumas combinações um pouco estranhinhas. O H seguido de Y. Ele tem um som que lembra o som inicial da palavra inglesa huge, tá? Mas mais sutil. Então a palavra para sul em Quenya, que é Hjarmen, tá? É bem chatinho, eu não consigo falar muito bem também. Se vocês quiserem falar com sotaque de Gondor, olha só que coisa interessante, o próprio Tolkien coloca essa opção. Ele diz que quando os homens de Gondor falavam Quenya, eles costumavam transformar esse sonzinho mais sutil num equivalente ao SH do inglês. Então, se você não tiver dificuldade para falar Hjarmen, você pode falar Charmen e dizer que você está falando com sotaque de Gondor. Olha que coisa fina. Para finalizar, uma coisa bem importante, que eu deveria ter falado um pouquinho antes, mas que é bom manter na cabeça, o L, de novo, a gente tem essa tendência em português, de maneira geral, fora alguns sotaques, a enfraquecer o L e falar ele quase como se fosse um U, né? No Quenya ele é mais palatalizado, um pouquinho pronunciado com a língua mais pro céu da boca, lembrando um pouco o L do espanhol, do italiano e de sotaques do sul do Brasil, por exemplo. Então, um exemplo bem simplesinho e muito comum, o nome dos elfos que decidiram ir para Valinor, ir pro oeste lá com os Valar, que é Eldar e não Eldar, beleza? Um exemplo legal do filme do Senhor dos Anéis, quando o Elrond está lá perto da Montanha da Perdição, e estão para quase destruir o anel do Sauron depois que ele é derrotado na Segunda Era. Ele vai falar lá pra não pega esse anel pra você, ele fala Isildur, né? Fica bem marcado assim, Isildur. Dá pra ser um pouco mais sutil que isso, mas é basicamente isso. Pessoal, e por enquanto é isso. Terminamos mais um vídeo de élfico. Voltaremos no próximo episódio dessa série básica com as pronúncias das consoantes do Sindarin, do élfico cinzento. Beleza? Obrigado por assistirem e, como dizem os elfos, Namarye, pessoal. Adeus.